Boa noite a todos. Quero agradecer o convite para estar aqui hoje conversando com vocês sobre a dor em oncologia pediátrica, a dor na criança e no adolescente com diagnóstico de câncer. Hoje estamos felizes por estarmos aqui, a equipe da dor, do IOP, do GRAAC, para conversarmos sobre a dor. Eu, doutora Carlota, sou especialista em oncologia pediátrica e medicina paliativa. Vou conversar um pouquinho sobre a dor, junto com a minha enfermeira, a Carolina, que é especialista em oncologia pediátrica também, e que também... que também... Boa noite, acho que agora está todo mundo me ouvindo, vendo. A gente vai conversar, então, sobre a dor em oncologia pediátrica na criança e no adolescente. Quero agradecer o convite pela oportunidade da equipe da dor estar podendo estar aqui hoje para a gente conversar sobre a dor. Então, eu, doutora Carlota, vou falar sobre a dor, a avaliação, sobre por que a dor é importante, por que a gente tem que ter essa atenção em relação à dor na criança e no adolescente com câncer. E a Carolina, que é enfermeira especialista em oncologia pediátrica, enfermeira do grupo da dor, vai falar sobre a avaliação da dor. Sobre a avaliação da dor. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre compreender a importância do reconhecimento e avaliação da dor e a reavaliação da dor no cuidado da criança. Vamos falar sobre identificar os determinantes multifatoriais que vão alterar a intensidade dessa dor. Vamos falar um pouquinho, a Carolina vai falar sobre a avaliação e o exame físico da dor, tá? Vamos compreender os diferentes tipos de escalas que existem para avaliar a dor na criança e no adolescente, comentar o que acontece quando a gente não trata bem a dor de uma criança, né? Falar um pouquinho sobre o tratamento da dor aguda e da dor crônica, as diferenças hoje existentes, né, e o que é importante, e falar da dor nos pequenos procedimentos, que muitas vezes, principalmente no tratamento de uma doença tão grave, a gente acaba normalizando e esquecendo, tá? Lembrando que a dor, ela é muito comum e muito frequente no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Desde pequenininho lá, já com os tratamentos que são feitos para nos proteger, as imunizações e as vacinas que nós tomamos causam muita dor para nós, as atividades do dia a dia, os esportes, as brincadeiras podem causar muita dor, a terapêutica que nós vamos ser submetidos muitas vezes para evitar as doenças ou para tratá-las também causam muita dor, e a dor da alma, que talvez seja a dor mais difícil para todas nós, também causam bastante dor, tá? E todas essas dores vão estar presentes na nossa vida, né? Então, por isso que começa daí a importância de todo profissional de saúde conhecer e saber tratar a dor, né? Lembrar que a dor é uma queixa que é complexa, é comum, acaba levando muito os pacientes, as crianças, os adolescentes ao pronto-socorro, à procura do sistema de saúde. Muitas vezes a dor é o sinal de alerta que leva essa criança, esse adolescente ao pronto-socorro e que faz ali o diagnóstico da doença mais grave, como é o câncer, e, em geral, muitas vezes a gente sabe que essa dor, às vezes, não é reconhecida, levando a uma gestão inadequada, e no caso da dor aguda, às vezes, quando não se é reconhecida, levando até atraso no diagnóstico, né? Lembrar que a dor não tratada pode causar sequelas graves, então, sequelas para o futuro, as crianças que não têm a sua dor tratada, não têm a sua dor reconhecida, elas podem ter hiperalgesia, que depois estímulos que não causariam tanta dor vão causar dor intensa, pode levar à memória da dor, pode levar à dor crônica. Então, a criança e o adolescente com a sua dor não tratada, quando se torna um adulto, pode ser um adulto com dor crônica, que causa grande sofrimento. Nós sabemos que a dor crônica é a dor mais difícil de tratar, que diminui mais a qualidade da vida dos nossos pacientes, tá? E hoje a gente tem avanços na pesquisa da dor, que é principalmente o enfoque no tratamento precoce da dor, o tratamento da dor multimodal e as opções não farmacológicas. E um dos grandes desafios hoje que a gente tem na dor é colocar tudo isso em ação, em prática, né? Só para lembrar, desde 1979, então há praticamente 41 anos, a Sociedade Internacional para o Estudo da Dor define a dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão, um ferimento, uma doença, um trauma tecidual,
pode estar atual ou potencial, então ela pode estar acontecendo agora ou já ter acontecido, de forte componente efetivo. E essa definição, ela existe desde há 41 anos, ela sempre foi muito bem aceita, é usada por todas as organizações, inclusive a Organização Mundial de Saúde. Até que, mais ou menos 2 anos atrás, em 2018, com todas as inovações que foram acontecendo em relação à dor, sentiu-se a necessidade de fazer uma revisão dessa definição. E ela foi feita e publicada agora em julho de 2020. As mudanças não foram tão grandes, o que eles chamam muito a atenção na nova definição, na verdade, ele fala que é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela lesão tecidual, então ele vai agora chamar a atenção também, não só para a dor física, mas também para a dor emocional, a dor psicológica, que ela pode não ter um componente físico, mas ela também causa sofrimento, ela também causa dor, e o paciente descreve essa dor como dor, e a gente precisa entender isso e tratá-la também. Além disso, nessa nova definição, a IASP, ela traz 6 notas para nós, que são notas que enfatizam a complexidade dessa dor, tá? Então, o que diz essas notas? Que a dor é sempre uma experiência pessoal, que ela é influenciada em vários graus por fatores sociais, psicológicos e espirituais, que ela lembra para nós que dor e nocicepção são fenômenos diferentes, lembrar que a nocicepção é um mecanismo físico-biológico, a dor é um mecanismo muito mais complexo, então sentir dor, além do mecanismo físico, biológico, a gente tem um componente biopsicossocial, que vai descrever essa dor, que cada criança, cada adolescente vai descrever a sua dor também, baseado na sua história de vida, de como ela entende a dor, de como ela sente a dor. Então, através de suas experiências de vida, as pessoas aprendem o conceito de dor, né? Sempre lembrar que o relato de experiência de dor tem que ser respeitado, precisa ser acreditado, então a gente precisa aprender a acreditar no relato de dor do nosso paciente, tá? Lembrar que a gente tem, a dor normalmente tem um papel adaptativo, essa é a dor aguda, é aquela dor que é um sinal de alerta, que tem uma questão até de proteção do organismo, ela avisa para nós que tem algo errado, nos leva ao pronto-socorro, mas nós também temos a dor crônica, que pode ter efeitos adversos na função e no bem-estar social e psicológico, tá? Lembrar que a descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos que a gente tem para expressar a dor, mas que agora esse conceito deixa bem claro que a incapacidade de comunicação não invalida a possibilidade de uma criança, de um adolescente estar sentindo dor. E lembrar que as crianças pequenininhas, né, na pediatria a gente sabe disso, não conseguem descrever sua dor, e a gente tem que ter muita atenção, porque vai ser muito a avaliação dos profissionais e dos pais para indicar, para a gente poder avaliar e tratar essa dor das crianças pequenas que não têm a descrição verbal. Então, lembrar que a dor é sempre subjetiva e pessoal, e eu gosto muito dessa definição de dor, tá? Que é desde 1972, mas que diz que a dor é a experiência que a pessoa diz que existe quando o paciente diz que existe. E a gente bate muito nesse ponto, porque é muito importante que os profissionais de saúde acreditem na dor do paciente, acreditem na descrição da sua dor, para que a gente possa valorizar e poder fazer um tratamento adequado, tá? E lembrar que durante o câncer pediátrico, a gente tem, a dor é um dos principais sintomas, os sintomas de maior prevalência durante o tratamento de um câncer. Tá? Nesse slide a gente vê vários artigos que foram publicados durante esses últimos anos, em vários países, Polônia, Austrália, o Reino Unido, Japão, Estados Unidos, onde a gente pode perceber que a prevalência da dor ser bastante alta. E nesses artigos também, eles sempre referem para a gente como a dor causa muito sofrimento, não só físico à criança, mas também aos seus pais, quando percebem que essa dor não é bem avaliada, não é bem tratada. Então, o sofrimento desses pais aumenta mais ainda quando vem que seus filhos, a dor deles não é aliviada. Então, mostrando a importância da gente avaliar bem a dor e tratar bem a dor para a gente poder cuidar bem das crianças e que a gente consiga cuidar bem dessas famílias todas, tá? Lembrar que a dor é um fenômeno multidimensional, ela não é só, então, um fenômeno físico, ela é um fenômeno biopsicossocial, tá? E quando a gente tem um diagnóstico de uma doença grave, como é o câncer,
a gente vai ter um monte de variáveis que vão interferir nessa dor. Lembrar que quando você tem o enfrentamento de uma doença tão grave que possa ameaçar a vida, vem muitos sentimentos para essas famílias e para essas crianças. Sentimento de medo, de angústia, de que talvez o tratamento não dê certo, que talvez essa criança vá falecer. Então, todos esses medos causam muita insegurança e sofrimento para esses pacientes. E essas variáveis todas também vão interferir na dor. E, em geral, elas intensificam a percepção da dor, então elas aumentam a dor. Então, lá, lembrando de Cicely Saunders, que trouxe o conceito para a gente de dor total, isso é que a gente está falando de dor total, que a dor ela pode ser física, tem um fenômeno biológico, então um câncer que causa dor, mas que também vem o medo, a angústia, a ansiedade, as expectativas que essas crianças e esses adolescentes têm do que como vai ser esse tratamento, se vai ou não cair o cabelo. Então, tudo isso faz, muitas vezes, essa dor piorar. E a gente tem que ter em mente que se a gente não cuidar de cada uma dessas variáveis, a gente não consegue o controle da dor adequado. Então, é muito importante, quando a gente vai tratar a dor de um paciente que tem uma doença mais grave, como o câncer, que a gente também tenha atenção às outras variáveis, às outras partes que a dor também tem, né? A social, a psico e a emocional. E só dizendo isso, a gente já começa a perceber que, então, o tratamento da dor não é só com o médico, ele precisa de uma equipe interdisciplinar para a gente tratar a dor. Nós vamos precisar do psicólogo para nos ajudar com as questões emocionais, vamos precisar da assistente social para ajudar-nos com a questão social, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional para ajudar a gente na parte motora, na reabilitação dessa criança, né, dos processos de distração, o psicólogo, o professor que vai ajudar a gente que com essa criança consiga manter a sua vida, as suas atividades, manter a escola, e tudo isso ajuda também no controle dos sintomas, todos que estão aqui em volta da dor, e aí ajuda a controlar e aliviar a dor, né? Lembrar que na pediatria, durante a infância até a adolescência, a gente tem várias causas da dor, todas essas causas também podem estar presentes no nosso paciente que tem o diagnóstico de câncer, tá? Então, todo pediatra e todo oncologista vai que ter atenção a todas essas possíveis causas que podem acontecer, tá? E lembrar que durante a trajetória de uma doença como o câncer, a gente vai ter vários momentos em que a dor vai estar muito presente. Pode estar lá desde o diagnóstico, quando você tem um tumor grande, levando a um tumor ósseo, fazendo infiltração óssea, ou uma leucemia infiltrando o osso, ou uma massa comprimindo o nervo, ou um tumor visceral, hepático, aumentando o fígado e levando a distensão da cápsula hepática e causando dor, tá? E então, logo no diagnóstico, durante a trajetória, durante o tratamento também, em vários momentos, a nossa terapia também causa dor. Então, o pós-operatório de grandes cirurgias podem causar muita dor, as amputações levando a dor fantasma, que é a dor neuropática, né? Os procedimentos, então, líquor, mielograma, punção venosa, aqui nós temos que ter muita atenção, porque os procedimentos, muitas vezes, como eles são instituídos para a gente curar o câncer, curar a doença, né? É ali que vai estar nossas medicações, as nossas intervenções terapêuticas, a gente, muitas vezes, normaliza, acha que é até normal ter a dor, e a gente não pode aceitar isso hoje em dia. Nós precisamos fazer com que esses procedimentos sejam feitos de forma segura, sempre com analgesia e sedação, se for o caso, para a criança colaborar com os exames, mas nunca esquecer a analgesia. Lembrar que quimio e radioterapia também causam bastante dor, quando causam mucosite, dor neuropática por neurite, pós-rádio, pós-quimioterápico, a dor associada ao corticóide. Então, durante o tratamento, durante a trajetória da doença, a gente pode ter vários momentos que também a dor acaba acometendo a criança pelo próprio tratamento. E lembrar que no final de vida, se isso acontecer, quando a gente não consegue, hoje a gente consegue chegar à cura de 70% das nossas pacientes, às vezes, dependendo da doença, até 80%, mas existe uma porcentagem pequena de crianças que podem não ficar curadas da doença, e aí nesse momento também é um momento muito delicado, onde a dor pode estar bastante presente, e a gente tem que ter bastante atenção nessa dor, que talvez seja mais difícil, muitas vezes, de tratar, né? E o que a gente tem tido de avanços no tratamento da dor desses últimos anos, né? Na verdade, nesses últimos 34 anos, acho que o avanço maior ainda que a gente presenciou foi lá nos bebezinhos, quando a gente aprendeu que eles sim sentiam dor, por incrível que pareça, nos anos de 1986, 87, a gente achava que isso não era possível.
as crianças não sentiam dor, e foi ali, através, inclusive, de uma mãe e de profissionais, cientistas e pesquisadores em dor, que nós descobrimos que os pequenos sentiam dor e eles precisavam receber analgesia e serem anestesiados durante seus procedimentos cirúrgicos. E 34 anos depois, com toda a evolução, o que a gente mais tem, que acho que é muito importante a gente lembrar, que é que hoje a gente tem que prevenir a dor, fazer o tratamento precoce, estar sempre adiante dela, não deixar ela acontecer. Hoje nós sabemos que o tratamento multimodal, ou seja, que envolve vários tipos de tratamento, vários tipos de droga, é o ideal, é aquilo que mais vai ser eficaz para o tratamento da dor. E o tratamento não farmacológico hoje é muito importante, além do farmacológico, claro, principalmente na dor aguda relacionada ao câncer. E talvez o maior desafio é colocar todo esse conhecimento em prática, em ação, né? Colocar esse conhecimento que nós temos e foi adquirido nas instituições, nos hospitais, para que a gente consiga realmente tratar a dor de maneira adequada. Eu convido a todos a lerem esse artigo, na verdade é uma publicação que saiu no New York Times agora, no dia 6 de outubro, é aberto para todo mundo ler, está na internet, e aqui ele conta, nesse artigo, que foi escrito por pesquisadores tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos, que é um dos grandes desafios, sim, de todos nós, diminuir o subtratamento e a subavaliação da dor. Porque, apesar de todo esse conhecimento que nós temos, ainda a gente evidencia que nos hospitais, nas clínicas, nas instituições, muitas vezes a dor ainda é subavaliada e é subtratada. Então, a gente precisa aprender a respeitar a dor da criança, para avaliá-la de maneira adequada e manter o tratamento adequado. Lembrar que a dor, quando não controlada, causa muitos efeitos na criança, né? Vai deixar a criança agitada, ela vai estar mais triste, ela vai perder o apetite, ela não vai dormir bem. Criança que sente dor não come, não dorme bem, pode estar associado a náuseas e vômitos, diminui intensamente a qualidade de vida, né? Ela não consegue manter as suas atividades, ir para a escola, brincar, causa grande sofrimento na criança e na família e pode ainda ter sequelas para o futuro, como causar dor crônica no adulto. Lembrar que ainda quando a dor não controlada num paciente tratando câncer pode fazer com que até ele não queira nem mais realizar o seu tratamento do câncer. Muitas vezes, se a gente não controla bem todos esses sintomas, as crianças podem desistir, não querer mais fazer a quimio, não querer fazer a rádio, porque tem uma dor muito intensa desses tratamentos. Então, é muito importante a gente prevenir a dor e controlar bem a dor para que as crianças continuem fazendo o seu tratamento de maneira adequada. Então, a gente precisa entender que a dor tem a sua importância e que a gente precisa cada vez mais ter profissionais habilitados em tratamento de dor, incentivar pesquisas e trabalhos em todas as instituições e, principalmente, diminuir a desigualdade no tratamento da dor. Aqui, o GRAAC, ele tem um dos grandes objetivos, promover a equidade do tratamento do câncer e também do tratamento da dor, que todas as nossas crianças possam receber o tratamento da dor. A gente sabe que no nosso país a gente ainda tem muita desigualdade, a gente vai ter centros de referências, como é o GRAAC e outras instituições, onde nós vamos ter uma alta qualidade e atenção no tratamento, mas que o nosso país ainda é muito desigual, e nós temos que cada vez mais melhorar essa equidade de tratamento. Então, a dor não deve ter diferença no tratamento por sexo, raça ou condição socioeconômica. Todas as nossas crianças precisam receber o melhor tratamento de melhor qualidade possível. Precisamos lutar cada vez mais para desenvolver estratégias eficazes, para trazer conhecimento acessível também para os nossos pacientes e famílias. As crianças, os adolescentes e as famílias precisam ter conhecimento de como é a dor, de como controlar a dor, estratégias até para controlar a dor em casa, e esse conhecimento tem que ser dado pelos profissionais de saúde às famílias, e para isso a gente precisa certificar que todos os profissionais envolvidos no cuidado da criança e do adolescente também tenham conhecimento adequado, sejam competentes para fornecer esse tratamento com qualidade, né? Então, a gente precisa entender, então, que a gente precisa compreender bem a dor. Então, começando daí, a gente precisa estudar muito, ter conhecimento do modelo biopsicossocial da dor, lembrar que a dor, para a gente entender bem ela, a gente precisa entender os estágios de desenvolvimento de cada faixa etária da pediatria. Então, como é a dor na criança pequenininha, no bebezinho,
no pré-escolar, no escolar, no adolescente, no pré-adolescente, no adulto jovem, que cada um, dependendo da sua fase de desenvolvimento, vai experimentar a dor de uma maneira, né? A gente precisa fazer estudos de avaliação da dor, cada vez vem se estudando mais a genética da dor, e a gente precisa incentivar mais os estudos de coach entre as instituições, principalmente as nossas instituições aqui no Brasil, que a gente ainda faz muito pouco isso, né? E lembrar que quando a gente vai avaliar a dor, o que que a gente vai olhar? A gente, primeira coisa, vai olhar da onde é a origem da dor do nosso paciente, aonde ela começa. Pode ser um ferimento por pressão, uma picada por uma agulha, um corte pequeno, ou um trauma, ou um quadro infeccioso, uma inflamação. Ela pode ser causada num pós-operatório, numa cirurgia, ou um tumor no fígado, um gástrico, levando a uma distensão da cápsula hepática, que a gente chama de dor visceral, ou pode ser um tumor na perna, no osso, no músculo, fazendo a dor musculoesquelética. Todos esses estímulos aqui que vão levar a dor, vão levar os estímulos para os nossos receptores, que estão no músculo, nos tendões, nas nossas vísceras, e vão formar o que a gente chama de dor nociceptiva. E nós também podemos ter a dor neuropática, também vindo de todas essas estruturas, quando a gente tem lesão do sistema somatosensorial. Então, é quando o nosso nervo que conduz a nossa dor, ele é ferido, ele é machucado, ele sofre uma lesão, e aí você tem a dor neuropática. A gente precisa lembrar aqui na dor do câncer, a dor mais comum é quando ela associa normalmente a dor nociceptiva com a dor neuropática, porque, em geral, a gente tem um processo, uma massa expansiva em crescimento, que vai comprimir órgãos em volta, então músculo, tendões, ossos, e que também pode comprimir os nervos e lesar os nervos que estão em volta. Então, é muito comum a dor mista no câncer, nociceptiva e neuropática. Lembrar que essa dor, ela vai seguir um caminhozinho, ela vai, então, partir dos nociceptores ou do sistema nervoso periférico central, vai entrar pelo cono dorsal da medula espinhal, vai subir através do tronco cerebral, até chegar lá na região do cérebro. E aí ela vai descer, essa é a dor aferente, vai descer a dor eferente, descendo lá do cérebro. Lembrar que lá no cérebro, ela vai ativar uma variedade de regiões, tanto as regiões sensoriais, também como as regiões emocionais da dor. E hoje a gente precisa lembrar que tem um lugarzinho lá que a gente conhece da dor, que é a região da substância cinzenta periaquidutal, que tem um fator muito importante hoje no tratamento da dor. A essa região, a gente sabe que ali é onde pode ter a modulação da dor por estímulos outros que podem ajudar a liberar substâncias que diminuem a dor, que vão modular a dor, que vai descer o sinalzinho, o sinal da dor, o sinal eferente, descendo, avisando a gente que tem dor, e ela pode vir menor, ela pode vir diminuir dessa intensidade da dor, quando nessa região é liberada substâncias que diminuem a dor, como a endorfina. E quem que faz isso hoje, a gente sabe? São as terapias não integrativas, né, que a gente chama de tratamento não farmacológico. E hoje, cada vez mais, a gente está incentivando muito o tratamento não farmacológico para nos ajudar no controle da dor. Outro ponto muito importante no controle da dor é tornar a dor visível, e a gente precisa, para fazer isso, avaliar muito bem a dor. Então, as escalas devem ser utilizadas e a avaliação deve ser impecável. E agora eu vou convidar, então, a Carolina, a nossa enfermeira, para falar para a gente um pouco sobre a avaliação da dor, a importância e quais escalas nós usamos. Ok. Olá a todos, muito boa noite. Eu queria dizer que é um prazer muito grande falar sobre a avaliação da dor, que sem dúvida alguma é um tema que o hospital, a instituição se dedica muito, né, ao tema, a avaliação e manejo da dor. A avaliação da dor, sem dúvida alguma, é o primeiro passo para que a gente promova um controle da dor. Não tem como a gente aliviar uma dor se a gente fizer uma avaliação ruim. Então, a gente precisa realmente nos dedicarmos a uma avaliação de dor muito bem feita, pensando que isso vai ter impacto no resultado, que é o manejo da dor, certo?
Ruth Ginsburg, em 2001, ela escreveu um livro que fala sobre a dor em crianças pequenas, e o título do livro é A Dor que Não Fala. Dependendo da criança, ou até mesmo do adolescente, a dor ela é muito difícil de ser expressada. E uma boa avaliação da dor torna essa dor visível, faz com que a gente consiga ver, identificar essa dor. E é isso que a gente quer e a gente tenta fazer e a gente faz todos os dias, né? Tornar a dor deles visíveis para que a gente possa instituir o tratamento e aliviar a dor. E quais são os passos para que a gente avalie a dor com assertividade? A anamnese, que a gente já fala sobre ela, que nada mais é que uma entrevista, exame físico e os instrumentos de avaliação. A anamnese, né, conforme a gente já falou um pouco, ela nada mais é que os questionamentos que a gente faz para o paciente e para sua família, com o objetivo de colher as informações sobre a dor. E a gente colhendo, a gente tendo essas informações, sem dúvida alguma, é o primeiro passo para que a gente institui terapias para o manejo, para o controle da dor. O que normalmente é perguntado: o início da dor, a causa da dor, onde é a dor e se ela fica ali ou se ela irradia para outras localizações. Descrição, importantíssimo, porque com isso a gente consegue verificar se temos mecanismos nociceptivos, neuropáticos ou ambos. Intensidade da dor, que a gente consegue com o uso de escalas, que a gente já fala sobre elas nessa aula. Duração da dor, os fatores que agravam ou que aliviam a dor, isso é importantíssimo que eles tragam essa informação. Sintomas que acompanham a dor, alterações na rotina devido à dor e aos multifatores que influenciam a dor, que a doutora Carlota falou sobre eles já. Então, esses multifatores são importantíssimos que a gente tenha conhecimento, né? E se ele fez já algum tratamento, se ele está fazendo e se ele teve algum efeito ou está tendo algum efeito com base nesses medicamentos ou nessa terapia. Exame físico é fundamental, ele possibilita que a gente identifique os pontos de dor, os pontos de irradiação da dor e as características como diminuição ou aumento da sensibilidade ao estímulo que a gente realiza durante o exame. Instrumentos avaliativos. Então, a gente falou já sobre o primeiro passo, anamnese, questionamentos. Falamos sobre o exame físico e agora sobre os instrumentos. Os instrumentos, eles devem ser simples de uso do profissional, simples de entendimento para o paciente e apropriados para o nível de desenvolvimento. Não é só a gente inventar uma escala, a gente inventar um instrumento e achar que está tudo bem. Não. Os instrumentos, eles são validados, eles devem ser validados pela comunidade, pela literatura, né? A comunidade científica deve validar esses instrumentos através dos altos graus de sensibilidade, especificidade, fidedignidade, responsividade e aplicabilidade. São muitos, só para vocês terem uma ideia da complexidade que é você fazer a validação de um instrumento, né? Ele não é tão simples assim. Que instrumentos avaliativos da dor a gente tem? Escalas,
que mensuram, que medem o score de dor, os diagramas e os diários. A gente vai falar sobre cada um deles. Agora a gente fala sobre as escalas, né? As escalas de mensuração da dor. Então, a utilização de escalas para avaliação da dor é uma estratégia para medir, para verificar o grau de dor de maneira o mais fidedigna possível da realidade. A gente deve adequar a escolha de acordo com a idade, de acordo com o desenvolvimento cognitivo e de acordo com a situação em que ele está, certo? Nós temos dois tipos de escala. Escala de autorrelato, que sem dúvida alguma é o padrão ouro na avaliação da dor. Por que isso? Por conta da multifatoriedade da dor e da individualidade, a dor cada um sente a sua. Então, a gente prefere que, quando possível, quando o paciente consegue relatar para nós essa dor, que a escolha seja feita das escalas de autorrelato, que eles contem para nós. Temos as escalas comportamentais, que é quando, por qualquer razão, o paciente não consegue contar para nós que dor é essa. Então, a gente aplica essa escala e determina que score de dor é esse. Mais para frente, a gente fala. Vamos agora falar das escalas de face. É uma escala de autorrelato em que o paciente vai olhar para os rostinhos e identificar a fotinho, a imagem que mais se equipara com a dor que ele sente. Ela é recomendada a partir dos 3 anos de idade, mas algumas literaturas estão dizendo a partir de 5 anos, mas a grande maioria fala de 3 anos, né? Como que é feito? A gente vai apresentar essa escala, a gente vai orientar o uso e ela vai identificar o score de dor através da face, certo? Estudos recentes, eles sugerem que esses rostinhos com sorrisos mais largos, com escala com face de choro, elas podem confundir principalmente crianças pequenas. Mas isso, a gente não deve se preocupar, a grande maioria das escalas tem uma confiabilidade muito grande e algumas têm rostinhos assim, tem face com sorrisos e tem choro. Como que a gente faz? A gente, numa anamnese bem feita, a gente consegue ver os fatores emocionais que envolvem essa dor e simplesmente perguntar a razão pela qual ela escolheu uma determinada face. Isso ajude com que a gente identifique os fatores emocionais e a gente reoriente quanto ao uso. Temos essa daqui que a gente viu é a escala muito famosa de Wong-Baker, e temos essa que é a escala revisada, que é uma que não tem tantas emoções, ela não tem aquele sorriso largo, ela não tem choro, ela é uma escala também muito boa, mas não se preocupem com isso, que todas as escalas validadas de face são muito boas, a gente precisa só manter uma parceria com eles e orientar o uso, certo? Agora nós temos a escala numérica, que é uma escala de autorrelato também. Ela é recomendada para crianças e adolescentes que entendam a dimensão dos números. Não basta só conhecer os números, né? Eles precisam ter uma ideia do quanto o 9, por exemplo, é maior do que o 2. E ela é indicada aproximadamente acima de 8 anos de idade, o que nada impede, por exemplo, de um adolescente infantilizado usar uma escala de face, não tem problema nenhum, certo? Conforme a escala de face, todas as escalas de autorrelato, a gente explica para eles o uso. Então, no caso da escala numérica, o que a gente fala? 0 sem dor e 10 é a dor mais forte que ele já teve. A gente pode usar o termo dor insuportável
Pode, mas o ideal é a gente formar para ele um score de referência. O 10 é a dor mais forte que ele já teve. A gente teve um caso de uma enfermeira que perguntou, olha, 0 é sem dor e 10 é a dor mais forte que existe. Aí ele disse assim, tá bom, então eu acho que o 10 é como se fosse um caminhão passando em cima de alguém 10 vezes. Não, então a gente precisa dar um norte. Então a gente fala que 10 é a dor mais forte que ele já teve. Caso esse 10 de hoje seja maior ainda, ótimo. Nós temos um novo 10 e um parâmetro novo para as próximas situações, certo? Agora, a escala visual analógica é uma escala muito simples, é uma escala em que eu tenho duas extremidades com os extremos de dor, sem dor e dor muito forte ou dor insuportável, e eles escolhem nesse meio onde que a dor dele está. É uma escala de muito fácil uso. Agora, a gente vai falar sobre a escala comportamental de Flack, que é aquela quando, por qualquer razão, eles não conseguem autorrelatar para nós a dor. Então, a escala comportamental de Flack, ela é indicada em qualquer situação que seja que eles não conseguem contar para nós. Sejam os bebezinhos, as criancinhas muito pequenas, paciente com rebaixamento de nível de consciência, pacientes comatosos, sedados, entubados, entre outros, tá? Ou seja, qualquer um que não consegue verbalizar a sua dor, a gente vai usar a escala comportamental de Flack. A escala de Flack, ela é uma escala com alto grau de confiabilidade e ela é amplamente usada no mundo inteiro, desde a sua publicação em 1997. Lembrando que mesmo ela sendo uma escala confiável, uma escala muito boa, é sempre mais fidedigno as escalas de autorrelato pela individualidade da dor e pela multifatoriedade, certo? Aqui é a escala original e aqui é a escala traduzida para o português, traduzida e validada, né? Ela tem 5 categorias e para cada uma tem 3 pontuações. A somatória vai dar de 0 a 10. Então, nós temos face, o comportamento da face reflete para nós a dor, o comportamento das pernas, atividade, choro e o quanto ele consegue ser consolado, certo? Agora a gente vai falar sobre a dor neuropática. Conforme foi explicado pela doutora Carlota, a dor neuropática, ela é uma dor causada por lesão em nervos periféricos ou centrais. Normalmente, os descritores da dor são sensações, o que faz com que seja muito difícil, principalmente para os pequenos, conseguirem relatar essa dor, né? A gente tem descritores como queimação, frio que dói, formigamento, pontadas e outros. Então, para o paciente pequeno é muito difícil. E aí, esses cardzinhos feitos pelo Maurício de Souza, eles ajudam muito eles identificarem. Temos a escala DN4, que é uma escala que analisa, que avalia a dor neuropática. É uma escala com alto grau de confiabilidade, ela foi traduzida e validada para o português e para as crianças e os adolescentes acima de 11 anos de idade. O que contém essa escala, né? Essa escala, ela tem uma entrevista e tem um exame físico. A presença de 4 dos 10 itens positivos já mostra que o nosso paciente apresenta dor que ele apresenta a dor neuropática. É uma escala que a gente usa bastante com resultados muito bons, tá? Agora a gente vai para os diagramas da dor. Os diagramas da dor, eles são
imagens o mais genérica possível do corpinho da menina e do menino em suas diferentes configurações, inclusive as amputações, tá? Amputações dos muitos, de todos os, a gente tem amputações de todos os membros para que eles identifiquem a dor e principalmente a dor fantasma. Aqui mostra um exemplo de um diagrama preenchido. Então, aqui nós temos os descritores que a gente faz os questionamentos. Onde é a dor, o início da queixa, aqui é cada lugar que ela sente dor, tá? Os descritores da dor, fatores de alívio, fatores de agravo, score mínimo, score máximo, que a gente quer saber se a dor dele chega a 0 e caso não chega a 0, qual que é o mínimo, frequência da dor e um espaço para observações. Aqui é uma paciente nossa de leucemia, que ela nessa época tinha muita dor óssea. E ela quis fazer, né, uma legenda identificando a dor dela, né, através de cores. Aqui nós temos um exemplo de um paciente amputado, em que ele fala, né? Ele descreve para a gente essa dor e ele fala que quase todas as sensações da perna ele sente no membro que não existe. Aqui nós temos esse mesmo paciente que ele fala, né? Ele descreve a dor, ele colabora muito, descreve a dor e ele fala: eu sinto o coto empinando e a perna abaixada. E esse último é super interessante, né? Que ele descreve para nós e ele fala: quando eu sento na cama, eu sinto que a perna entra. E durante a entrevista, ele falou para nós: isso não é dor, isso não dói. É uma sensação que até ela causa diversão. A gente se surpreende muito com o que eles relatam para nós, né? Porque para nós muitas situações parecem tão difíceis e eles enxergam muitas situações com muita leveza, o que sem dúvida alguma nos ensina muito. Aqui nós temos o diário domiciliar, né? Temos o diário de face, que as crianças pequenas levam para casa, elas adoram, elas voltam cheio de partes coloridas, às vezes elas até anexam alguns desenhos. E temos o diário domiciliar numérico, né? Que ele, todos os dias, né, a gente entrega e algumas folhas, de acordo com o tempo que eles vão ficar em casa. Na volta, eles trazem e a gente consegue ter uma ideia de como a dor se comportou, né? Aqui tem um espaço para os resgates de dor. E aqui tem um espaço para as anotações que eles acharem importantes. Interessante, né? Aqui vai mais um paciente nosso, um adolescente com bom humor. Ele fala aqui que no RESCO não teve resgate ao longo do dia, mas que no finzinho do dia, às 11 horas da noite, ele teve uma dor forte, uma dor score 7, ele pôs emergência. Agora a gente terminou agora sobre os instrumentos de avaliação da dor. E agora a gente vai falar de um tema importantíssimo, que é a participação da família na avaliação da dor. É essencial que a família participe, é essencial que a gente faça uma parceria com ela. E aqui em nossa instituição, a gente costuma falar que os pais são os melhores especialistas nos filhos, né? E é a mais pura verdade.
Então, a gente conta muito com a colaboração deles na avaliação, na distração durante os procedimentos, nos cuidados domiciliares, que variam desde avaliar a dor, administrar os medicamentos sobre nossa orientação, diluição, segurança, não sentir nenhum medo, não sentir receio com os medicamentos. Isso ajuda bastante para que a gente obtenha um controle da dor, né? E os últimos estudos, né? Tem muitos estudos hoje que falam que é comprovadamente eficaz para o manejo da dor nos pacientes oncológicos, a abordagem com a família é importante demais. Agora, comunicação com a criança com dor. A dor, ela causa medo, a dor, ela causa angústia, a dor, ela causa insônia devido preocupação. E quando a gente conversa com eles a respeito da dor deles, para que eles entendam o que está acontecendo de errado e qual que é o plano de tratamento, o que a gente vai fazer daqui para frente para que ele se sinta bem. Uma vez que a gente explica com honestidade, com empatia, a gente diminui essa ansiedade e a gente forma um vínculo de confiança. E é um desafio muito grande a gente explicar para eles sobre a dor, né? Aqui a gente tem um texto aqui muito lindo, que é um exemplo de comunicação com um pequeno com uma dor cronificada, do doutor Stephen, lá do Hospital Infantil de Minnesota. Ele faz uma comunicação com muita sensibilidade, com muita empatia, e o resumo de tudo isso é valorizar a dor. Então, o que ele fala? Se eu te beliscar, o quão ruim é essa dor de 0 a 10? E se eu repetir muitas vezes, qual a dor na escala de 0 a 10? Daí ele vira para ela e fala, 1. Ok, se eu for agora na sua casa e ficar te beliscando dia e noite, sem parar nas próximas semanas, o que vai acontecer com a escala de dor? Daí ele fala, a dor vai aumentar, certo? Então, se você tiver a mesma dor no mesmo lugar por um tempo longo, a dor vai aumentar. Muito bem. Então, nos próximos 3 meses, eu paro de te beliscar. A dor vai embora instantaneamente? Não. Certo. Então, o dano que eu fiz foi embora. Eu não estou fazendo mais. E essa dor, que era um sinal de alarme, não é mais. Mas ela existe. Ela está aí. Eu sei que ela está aí. Bem, se eu beliscar 100 crianças em suas mãos o tempo inteiro, por 3 meses, todas elas vão me dar o mesmo número na escala da dor? Daí ela fala, não. Então, o que iriam falar umas e outras? Algumas vão ter pouca dor e outras vão ter muita dor. Porque as pessoas são diferentes. Algumas são brancas, outras são ruivas. Algumas têm os olhos azuis e outras têm os olhos castanhos. Algumas vão ter pouca dor e outras vão ter muita dor. De fato, cerca de 4 a 8 dessas 100 vão ter números muito altos na dor. E isso não é culpa deles. Eles não fizeram nada de mal, é totalmente genético.
Se eu fizesse longos testes de dor com você, onde que você iria estar? Daí ela fala, eu iria estar no grupo de muita dor. Foi um texto, é um exemplo de uma comunicação com um pequeno com uma dor cronificada, mas ele pode ser usado para qualquer tipo de dor, de modo que a gente fale, que a gente mostra, que a gente acredita na dor dela e que as manifestações de dor em cada um são diferentes. E é muito importante que elas entendam isso. Bom, falamos já sobre avaliação da dor, sobre família, e agora a gente vai finalizar com como a gente gerencia a dor aqui no hospital. A gente valoriza a dor como um quinto sinal vital. A gente não espera o paciente contar para a gente que ele está com dor. A gente frequentemente vai até ele e faz os questionamentos sobre dor, mesmo que seja zero. A gente anota zero, mas a gente faz essa busca, tá? Acreditamos que um bom gerenciamento da dor resulta em pacientes que aderem melhor ao tratamento, torna a terapêutica instituída mais efetiva e proporciona qualidade de vida. É possível prevenir a dor, isso é responsabilidade nossa, os profissionais, eles têm essa responsabilidade. Técnicas de distração são muito boas, a gente usa aqui, mas a gente acredita que um paciente que está em distração, ele pode sentir dor. Então, a gente, sabendo disso, a gente dá total atenção para a dor dele, para evitar a dor dele, mesmo que ele esteja no joguinho, mesmo que ele esteja no colo dos pais, os pais estão lendo, estão entretendo, ele pode ter dor e é responsabilidade nossa manejar a dor dele. Avaliar a dor. Os nossos profissionais, eles são treinados para que eles avaliem a dor de maneira precisa. Eles são treinados frequentemente. Acreditar na dor pela subjetividade, pela individualidade no cuidado e por conta da multifatoriedade da dor que a gente já falou aqui na aula, né, por diversas situações. Reavaliação da dor a cada meia hora, exatamente, a cada meia hora após a conduta, seja ela farmacológica ou não, até o manejo da dor. Parceria com a família, cuidar dos detalhes. A gente tem certeza de que cada detalhe que a gente pergunta, cada detalhe nas respostas, cada detalhe no exame físico, cada expressão não verbal é muito importante. E, por fim, nós temos o nosso protocolo de gerenciamento da dor, nós temos desde 2016, e ele institui diretrizes assistenciais, ele funciona para nós como um verdadeiro guideline com as melhores referências, com o objetivo de garantir segurança e excelência na assistência. E dentro desse protocolo estão os indicadores de qualidade que monitoram mensalmente os níveis de conformidade. Então, a gente tem os indicadores, se eu tenho uma diminuição deles que seja pequena, a gente já tem ações que vão focar ações educativas, ações em loco, ações em cada setor, e temos a parceria com a educação permanente, com a gerência de enfermagem, com as coordenadoras e líderes de cada área, com o intuito, sem dúvida alguma, de melhorar cada vez mais a assistência
que a gente faz aos nossos pacientes. Bom, a aula, a minha parte foi essa, e agora eu vou devolver a aula para a doutora Carlota, que vai falar sobre o tratamento da dor. Obrigada. Obrigada, Carol. Espera aí. Só um pouquinho para eu... Obrigada, Carol. Então, a gente falou um pouquinho da avaliação da dor agora. A avaliação da dor é um dos grandes desafios que tem no estudo da dor e no tratamento. Se a gente pode perceber, todo mundo, que a maioria dos instrumentos e que existem, ou as escalas, elas avaliam a dor nas crianças que têm a capacidade verbal ou de desenhar a sua dor. Então, o maior desafio ainda nos pequenininhos, nos bebês ou nas crianças que têm alguma desabilidade, não possa comunicar a sua dor, né, ou nas crianças que têm alguma sequela de cognitiva, motor, os adolescentes também. Então, esses são desafios ainda que temos e que a gente precisamos ainda estudar muito, melhorar, principalmente na avaliação da dor, né? Isso ainda também são conquistas que teremos que fazer aí para os próximos anos, né? E com a avaliação da dor e todo o que foi dito, a gente tem um próximo passo, que de maneira objetiva fazer essa dor melhorar. E aí vem as intervenções, que podem ser psicológicas, farmacêuticas, intervenções físicas, por toda uma equipe interdisciplinar no tratamento da dor, feita pelo pediatra, pelo oncologista, pela equipe do hospital, né, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, o professor, o psicólogo. Pode ter na equipe os especialistas em dores que vão ajudar, o tratamento farmacológico e não farmacológico e o tratamento individualizado. Isso eu acho que a gente precisa pontuar bastante. Claro que a gente tem todos os guidelines, todas as escalas que indicam, nos ajudam, mas que vão guiar o início do tratamento, mas a gente precisa lembrar que o tratamento tem que ser individualizado. Então, cada criança precisa ter o seu olhar, tem que olhar os fatores biopsicossociais que estão associados à dor, né, que vão predizer uma resposta ao tratamento, e para que a gente possa tornar possível e trabalhar em direção ao tratamento cada vez mais individualizado para cada criança, para cada paciente nosso, tá? Lembrar que a dor intensa sempre é uma emergência, principalmente quando eles chegam com muita dor no pronto-socorro, ela deve ser tratada rapidamente. A gente falar novamente, o tratamento tem que ser interdisciplinar, multidisciplinar. Hoje a gente sabe que os opioides não são indicados na dor crônica, a não ser lá em último caso, como exceção mesmo do tratamento. No tratamento da dor intensa associado à dor oncológica, ainda os opioides são a droga de escolha. A gente não tem droga melhor ainda que os opioides, infelizmente não surgiu nenhuma droga nova, nenhuma medicação nova no arsenal terapêutico para as drogas. A morfina ainda é a nossa droga de escolha para o tratamento da dor aguda, dor de forte intensidade associada ao câncer, e não esquecer sempre do suporte emocional, psicológico, social e espiritual no tratamento da dor. Lembrar que até pouco tempo a gente tinha a Organização Mundial de Saúde, com publicação de um guideline, onde a dor na pediatria, assim como é de adulto até hoje, na pediatria também era tratada com a escada, que a gente chama de escada analgésica, onde a gente avalia a intensidade da dor. Então, se a criança tem uma dor leve, né, de 1 a 3, ou uma dor moderada, de 4 a 6, ou uma dor intensa acima de 7, e dependendo da intensidade da dor, como início do tratamento, como início terapêutico, um guia, a gente escolhe as nossas drogas e as medicações. Então, lembrar que na dor leve, normalmente a gente usa analgésicos comuns, de pirona, paracetamol, os anti-inflamatórios, os corticoides. Antes do segundo degrau, a gente considerava os opioides fracos, a dor moderada, e no terceiro degrau, a dor intensa, os opioides fortes. Lembrando que as medicações do degrau 1, que são os analgésicos comuns anti-inflamatórios, vão nos acompanhando nos degrauzinhos da dor. O que aconteceu, que a partir de 2012, esse segundo degrau sumiu na dor da pediatria, na infância, né? Agora eles indicam 2 degraus, o primeiro degrau a dor leve, e no segundo degrau a dor moderada e a dor intensa. E isso aconteceu porque, pela farmacogenética, pelos estudos que foram sendo feitos aí nesses últimos anos, mostrou que a farmacogenética de muitas crianças, adolescentes, principalmente dos pequenininhos,
podiam ser hipermetabolizadores, ou seja, ter enzima que hipermetabolizava as medicações, como a codeína, que estava no segundo degrau, o opioide fraco. E aí, essas crianças, a gente sabe que a codeína é uma prodroga, ela lá no fígado, ela vai ser metabolizada a morfina. As crianças que têm muita enzima, os pacientinhos que têm muita essa enzima, metabolizam muito rapidamente, de maneira intensa, a essa droga, e aí você tinha uma grande quantidade de medicação no corpinho deles, podendo ter muita toxicidade. Então, esse foi um dos motivos que o segundo degrau saiu, porque as drogas, os opioides fracos, acabaram não sendo mais indicados na infância. Então, tanto pelo EMA, pelo FDA, acabaram saindo e não é mais indicado. Óbvio que na prática clínica, off-label, com a experiência de cada serviço, com o tratamento individualizado de cada criança, pode até ser que eles sejam permitidos usados, mas hoje, em geral, o tratamento da dor a gente faz em 2 degraus, na infância, no adulto jovem e no adolescente a gente faz como adulto, usando o 3º degrau também, e aí os opioides fracos também, tá? O que a gente precisa ter em mente, que eu queria muito passar, é que hoje o tratamento ele é multimodal. E o que é um tratamento multimodal? É o uso de várias intervenções terapêuticas diferentes para poder você ter ação em vários mecanismos da dor diferentes. Então, hoje, quando a gente vai tratar a dor de uma criança, uma dor intensa, a gente vai usar drogas que vão agir em várias ações. Então, você vai prescrever o analgésico comum, vai prescrever, se for uma dor intensa, o opioide, se for uma dor leve, um anti-inflamatório, vai fazer o tratamento multidisciplinar, então o psicólogo vai estar junto com a gente, o especialista em terapia física, o fisioterapeuta, avaliando essa criança, todo o intuito de melhorar o máximo a condição dessa criança. Na dor crônica também, e a ênfase aqui sim, principalmente a gestão de dor, mudar e facilitar os domínios e a vivência do dia a dia, então empenhar que essa criança mude o seu comportamento doloroso, mudar o comportamento doloroso dessa família, ajudar com as técnicas integrativas, as técnicas não farmacológicas. Então, aqui a abordagem multidisciplinar na dor crônica vai ser o padrão ouro e o mais importante. Então, nesse gráfico a gente pode ver, na dor aguda a gente vai agir rapidamente, com doses mais fortes, usar talvez até as técnicas regionais de anestesia, uma PCA pode ser indicada, os opioides fortes e as técnicas não farmacológicas também vão estar aqui, só que numa menor intensidade. E na dor crônica, esse triângulo ele é justamente o inverso. A gente vai dar bastante ênfase às técnicas não farmacológicas, à medicina integrativa, e aí o opioide forte ou as técnicas regionais vão ser o último e exceção em raros casos que hoje nós vamos usar. Então, lembrando, então, que hoje o tratamento da dor, ele vai ter o tratamento farmacológico, os serviços de reabilitação são essenciais nos serviços, então, a terapia física, o educador físico, a terapia ocupacional e os tratamentos não farmacológicos, e a terapia de intervenção com os anestesistas, nos casos mais difíceis e mais complexos, né? Então, tratamento multidisciplinar, a abordagem de fisioterapia, hoje a imagem, né, o 3D está sendo muito usado, principalmente na dor neuropática, na dor crônica, para melhorar as condições dos nossos pacientes, tá? As terapias integrativas cada vez mais sendo usadas, cada vez mais entrando no nosso dia a dia, para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, tá? Isso acontece lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, e aqui no Brasil também a gente procura melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos nossos pacientes e com melhor tratamento da dor, né? E eu queria, para terminar, porque um dos grandes procedimentos, dos pequenos procedimentos que mais causam dores, vários trabalhos publicam, é a punção venosa, que muitas vezes no dia a dia a gente acaba não valorizando. Mas as pesquisas, os trabalhos, quando a gente conversa com as famílias, com as crianças principalmente, elas contam para nós, punção venosa dói e dói muito. E apesar do pediatra, né, muitas vezes a gente se orgulhar de ser mais gentil e ter um tratamento mais acolhedor das crianças, a pediatria, o profissional que trabalha com criança, ele já tem esse perfil, muitas vezes a gente não valoriza essa dor que é feita do pequeno procedimento, a gente acaba normalizando, né, porque a criança ela precisa ser puncionada para receber a terapia, e aí a gente acaba achando que tudo bem sentir dor nesse momento, mas a gente precisa romper essa barreira, parar com isso, e fornecer cuidado e atitudes que possam aliviar a dor do nosso paciente também nesse momento. Vem sendo cada vez mais publicado pequenas medidas que a gente pode fazer e que ajudam a criança a ficar bem,
Esse é um dos muitos trabalhos que foram publicados mostrando isso, também do Dr. Stephen, de Minnesota, que a Carol já comentou sobre ele, onde ele indica 4 passos pequenos, de baixo custo, que todos nós podemos atuar e fazer para que a gente consiga aliviar a dor em pequenos procedimentos, né? Primeiro, anestesiar a pele. Então, as instituições, os gestores precisam entender que, apesar da lidocaína ter seu custo, ela é importante, precisa estar lá, porque o profissional possa usá-la, que os pais possam usá-la antes da punção venosa, para a gente diminuir a dor das crianças. E lembrar que ela precisa ter uma porcentagem adequada, 4%, 5%, porque senão a gente também não faz a analgesia de maneira adequada. Lembrar os nossos profissionais que a criança pequenininha, principalmente o bebezinho em aleitamento materno, quando vai funcionar uma veia, ou quando vai tomar uma imunização, ou tomar uma injeção de granuloquina, ele pode ficar no seio materno, a gente pode promover a sucção enquanto ele recebe essa intervenção medicamentosa, e a gente sabe que a sucção vai diminuir muito a dor dessa criança. E a criança maior, a gente proporcionar e deixar que ele escolha uma posição confortável, porque não o colo da mãe e o abraço de urso que os pais podem dar para nos ajudar a segurar essa criança de uma maneira confortável, e o profissional conseguir coletar um exame, fazer um procedimento de punção venosa de uma maneira muito melhor. Não existe mais, é impossível a gente pensar que a gente tem que deitar uma criança numa maca e 4, 5 segurarem elas para puncionar uma veia. Precisamos mudar essa cultura em nosso país, né? Lembrar de brincar e a distração, isso ajuda muito as nossas crianças. Trazer os pais para o nosso lado, ele vai brincar, ele vai distrair a criança. Aqui no GRAAC, a psicologia trabalha muito nesse ponto, projeto de trabalho e de pesquisa da equipe da psicologia, no brinquedo terapêutico, no boneco terapêutico, no trabalho, para que as crianças também tenham, consigam ter seus processos de distração e de enfrentamento dessas situações que são de maior estresse para as crianças, e ajudar os pais a fornecerem informação para os seus filhos quando vão fazer esses procedimentos, quando vêm para dentro do hospital, para que essas crianças não sejam surpreendidas, e que a gente evite sempre mentir para elas, e que elas venham mais seguras para dentro do hospital, né? E criar, sempre procurar ajudar os pais a criar, apesar de todas as dificuldades e todo enfrentamento que a gente tem durante um tratamento com câncer, que a gente consiga, ainda assim, criar memórias positivas dentro do hospital para essas crianças e esses adolescentes, né? Então, para a gente terminar, eu queria lembrar só que a dor intensa na criança é sempre emergência, e a gente precisa lembrar que precisa tratar rapidamente. Toda instituição tem que estar envolvida nesse cuidado, nesse tratamento, porque senão a gente não consegue fazer com que isso aconteça. Aquela frase que uma andorinha só não faz verão, não faz mesmo, a equipe tem que estar toda junta de todo o hospital, de toda a instituição. O tratamento, ele é multidisciplinar, a gente precisa fazer o tratamento individual, conhecer a criança, conhecer a família e conhecer a fisiopatologia da dor, tá? Manter a observação, lembrar de reavaliar sempre a criança que recebeu um tratamento da dor, além de avaliar a intensidade, avaliar o conforto que essa criança tem depois que recebeu a dor, o conforto de atividade, às vezes de receber a medicação, perdão, alivia a dor. Às vezes a criança pode até não contar muito bem para a gente que diminuiu tanto a dor dela em número, mas a gente entra no quarto, ela já está sorrindo, ela já está brincando, ela já está muito mais confortável com a medicação. Isso é importante o profissional também ter em mente, tá? Os tratamentos não farmacológicos, eles precisam ser para todos os nossos pacientes precisam receber tratamento não farmacológico, e o tratamento farmacológico, ele vai ser indicado para muitos pacientes, mas não para todos, tá? E lembrar sempre do suporte emocional, psicológico, social e espiritual, porque se a gente não cuidar de toda essa parte, a gente também não consegue o alívio da dor de maneira eficaz, né? E eu queria terminar com essa frase, que a ciência sozinha, ela não é suficiente para mudar a prática, mas ciência junto com sociedade, com políticas públicas, podem traduzir conhecimento em ação. E é isso que a gente precisa fazer para a gente melhorar o controle e o tratamento da dor nas nossas instituições e no nosso país. Obrigada, gente. Bom, eu recebi algumas questões aqui, Carol, vou dividindo com você, tá? Aqui estão me perguntando da dor do cuidador, né?
Claro que o cuidador também tem muito sofrimento, e a gente tem um olhar também para a família. Por isso que quando a gente fala da dor total, da dor psicossocial, e a equipe também tem que estar voltada e preparada para cuidar da família, sim, mesmo porque se esses pais não estiverem bem, não estiverem mais tranquilos, seguros em relação ao tratamento, é óbvio que nós não estamos ali para diminuir todo o sofrimento, isso seria até muita presunção nossa, porque a gente está vivenciando uma doença que é muito grave, que realmente causa muito medo e ansiedade a todos, mas a gente tem esse olhar, sim, que tem que cuidar da família. E é a equipe, né, a psicologia, a assistente social, que está ali do nosso lado e que nos ajuda muito, né, o tempo todo para que a gente cuide bem das nossas crianças, né? Aqui tem uma pergunta me perguntando qual a importância da psicologia na área da oncologia, é imensa, né? Essencial. Essencial, a gente não consegue trabalhar sem elas, elas estão do nosso lado o tempo todo, do lado dos nossos pacientes, atendendo as crianças e suas famílias para que a gente consiga enfrentar tanto a doença quanto a dor que acaba vivenciando essas crianças, para que a gente tenha um bom tratamento, tá? Carol, essa eu vou deixar para você responder. Gostaria de saber se no momento da anamnese devemos nos dirigir à criança, tá? Sim, com certeza, sim. Mesmo que ela seja pequena e não tenha muita verbalização, a gente consegue inseri-la dentro dos questionamentos. Então, a gente sempre chama pelo nome, a gente tentar obter delas o maior número das informações, onde dói, põe a sua mãozinha onde dói, tenta mostrar para a gente como que é a dor. Às vezes a gente pega um ursinho, pega uma boneca, onde que é a sua dor? Mostra aqui. Aí a gente consegue com essas informações, mas sempre com a parceria com a família, né? Mas a gente sempre insere sim, independente de quantos anos ela tem. Exatamente, isso mesmo. Então, em que momento do tratamento a equipe que cuida da dor começa a atuar, Carol? Vou deixar para você. A gente começa a atuar desde o início, né? A gente começa desde que ele começa a ter uma dor de difícil controle, os ambulatórios, as especialidades encaminham para nós, e aí a gente começa logo que foi feito o encaminhamento, e aí a gente segue com eles, formando vínculo. E normalmente, né, a gente até brinca que às vezes a gente dá alta, mas eles voltam. Lá no GRAAC também, né, claro que a gente procura que todos os profissionais tenham conhecimento, toda a equipe, os oncologistas, todo mundo, os enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, todos têm um conhecimento básico de dor, né? Se tem a equipe que é especialista, então muitas vezes a equipe ela vai também cuidar dos pacientes, vai estar olhando, e quando eles têm dificuldades no controle de dor, ou quando essa dor fica para nós. Eles encaminham para a equipe que é especialista. Então, a qualquer momento, né, que a equipe sinta necessidade, os oncologistas ou os outros profissionais, eles podem encaminhar o paciente para nós, para a equipe especialista mesmo em dor. Né? E aí a gente o segue ambulatorialmente e quando eles estão internados também. Tem outra pergunta, qual é o impacto da medicina integrativa no tratamento da dor? Quer falar, Carol? Importantíssimo, importantíssimo. Independente qual é a dor cronificada principalmente, porque ela tem muito impacto e é muito difícil, porque a gente não pode entrar com medicamentos muito fortes, porque é uma dor que normalmente vai perdurar por um tempo muito longo, né? Então a gente precisa muito, mas independente de ser crônica ou não, a gente tem uma resposta muito boa com acupuntura, com reiki, com musicoterapia, terapia de dança, a gente tem respostas muito boas. E a gente tem disponibilizado em algumas áreas do serviço do SUS, né? A gente consegue fazer o encaminhamento. Tem mais 3 perguntas aqui que eu vi no chat, eu vou responder rapidamente. A gente usa o Guideline RU 2019, sim, a gente só não colocou aqui na aula, mas a gente tem ele, a gente tem utilizado ele como guideline também.
para o tratamento da dor. Nesse guideline, inclusive, ele fala muito da medicina não farmacológico, né, da importância da introdução, e a gente segue, tá? Me perguntaram sobre o tramadol, a gente tem experiência, né, e acabamos usando o tramadol. O grande problema do tramadol em relação à pediatria, à criança, é porque tem poucos trabalhos ainda publicados. Agora, nesses últimos anos, tem sido publicado, já tem trabalhos mostrando que provavelmente a gente vai ter segurança. Acredito que logo mais ele deve voltar mesmo nos guidelines para dor em criança, e o tramadol, ele é uma boa medicação, inclusive, porque ele tem ação não só opioide, né, como inibição da serotonina e de outras ações que ele tem. Então, ele é um bom analgésico, nós usamos ele aqui na nossa instituição, sempre tratando individualmente cada criança, e a gente faz avaliação da dor neuropática aqui nos adolescentes, principalmente usando a DN4, que me perguntaram aqui sobre a avaliação da dor neuropática. A avaliação da dor neuropática na criança pequena é um grande desafio, é um desafio para os pesquisadores e para quem faz dor, porque a gente realmente não tem um instrumento adequado para as crianças pequenas, menores de 3 anos, 4 anos, que mesmo os descritores da dor neuropática são descritores muito difíceis para as crianças, né? Elas dizerem para a gente que está com frio, com calor, que formiga, que dá choque, que tem uma sensação em queimação, que coça. Isso, às vezes, para a criança pequena é bem difícil de descrever. Então, é um desafio grande. A gente vai pelo exame físico, a gente usa muito a orientação da IASP também, em relação a gente entender aonde é a causa dessa dor, né, e qual é o que a criança apresenta. Então, se ela tem uma lesão que comprime nervo, comprime região paravertebral, ou que fez quimioterapia, para ajudar a gente também nesse diagnóstico da dor neuropática. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gostaria só, enquanto isso, falar um pouquinho que existe uma diferença entre medicina integrativa e técnicas não farmacológicas. Não é um sinônimo, tá? Medicina integrativa envolve acupuntura, reiki, danças, enfim, e técnicas não farmacológicas com pressa, o fato de pôr no colo da mãe, no seio materno, isso é uma técnica não farmacológica, super eficaz, um banho quente, uma compressa quente, entre outras, assim. Só para que a gente não confunda. Tá ótimo. Tá bom. Gente, eu vou agradecer muito, Carol, muito obrigada, tá, por tudo, pela parceria aqui nesse webinar, nessa conversa. Quero agradecer a todos que ficaram com a gente até o final, agradecer as perguntas, e a gente espera aí no próximo encontro a gente poder conversar mais sobre a dor e outros sintomas que acometem as nossas crianças. Agradecer também toda a equipe do GRAAC. Muito obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada, uma ótima noite.